Fala minha tropa, sejam muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo. Hoje analisando os jogos desse domingão, grade de jogos bem grande como vocês sabem. Vou trazer uma média completa de cartões, escanteios e uma análise geral de diversos jogos aqui pra vocês, tá bom? Se vocês gostarem dos meus palpites, só peço que deixem aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho aí pra não perder mais nenhuma notificação. Fechou, tropa? Pode rodar a vinheta que a gente vai analisar diversos jogos aqui desse domingo pra vocês. Bom pessoal, primeiro jogo, rodada da Bundesliga, jogo às 11h30 da manhã, jogo entre o Freiburg e o Hoffenheim. Aqui pessoal, o Hoffenheim está em 17º colocado na Bundesliga, não vem tendo um bom desempenho. O Freiburg está em 5º, então a colocação do Freiburg é uma equipe muito mais consistente, é uma equipe que está brigando ali pelas primeiras posições. Agora dia 16 vai enfrentar a Juventus pelo segundo jogo na Europa League. Talvez tenha alguns desfalques, talvez não jogue com o time completo, mas mesmo assim é um time muito mais superior do que a equipe do Hoffenheim. A odd para o Freiburg está 1,91 contra uma odd 4 do Hoffenheim. Na classificação, como eu falei para vocês, ó, o Freiburg vem em 5º, 23 jogos, venceu 12, fez 35 gols em 23 jogos, tem uma média interessante de gols marcados por jogo e sofreu 32. A defesa do Freiburg também costuma falhar bastante, sofreu mais de um gol por jogo. É um cenário que a gente tem que ficar ligado. Já o Hoffenheim está em 17º, como eu falei para vocês, de 23 jogos, venceu 5 e perdeu 14. 14 jogos de 23, pessoal, o Hoffenheim perdeu. 29 gols marcados em 23 jogos, mais de um gol por jogo e sofreu 42 gols. Isso daqui dá uma média aproximada de 2 gols sofridos por partida. Vem de uma race de 5 derrotas. Aquele cenário para vocês, pessoal. Dupla chance ao Freiburg, porque é uma equipe muito forte em casa. No H2H aqui, ó, vem de 3 vitórias e 2 empates. E fora que o Hoffenheim vem de 5 derrotas na race. Então é uma equipe que está sofrendo bastante quando joga fora de casa. É aquele cenário que eu falei. Ou dupla chance ao Freiburg, ou então mais de 1,5. O Hoffenheim, nos últimos 2 jogos, não marcou fora de casa, então talvez eu não iria por mais de 1,5, eu ficaria mais com a dupla chance. Nos outros 3 jogos marcou, e deu mais de 1,5. Já o Freiburg em casa, nos últimos 5 jogos, deu mais de 1,5. Então eu ficaria meio, vamos dar uma olhada na odd, o que vai decidir é a odd aqui. Dupla chance 1,22, é um cenário que me agrada, vou falar pra vocês, porque o jogo pode ser de poucos gols, pode ser um jogo disputado, se terminar empate a favor do Freiburg a gente vence. Mas eu vejo um jogo também para mais de 1,5. Mais de 1,5 pagando 1,25. Essa é a odd para mais de 1,5. Eu vou para a dupla chance ao Freiburg, vai jogar em casa. É uma equipe ali que nos últimos 5 jogos na race empatou ou venceu. Então é um cenário que me agrada. E o Hoffenheim, os últimos 5 na race, perdeu os 5 jogando fora. Então eu vou para a dupla chance ao Freiburg. Quem não quiser ir em resultado final a equipe, dupla chance, vai aí para mais de 1,5, tá bom? No cenário de escanteios, o Freiburg tem uma média de 4,7 escanteios por jogo e o Hoffenheim 4,2. Eu faria menos 13 escanteios. No cenário de cartões, 1,8 do lado do Freiburg contra 2,5 do lado do Hoffenheim. Eu faria menos 7 cartões nessa partida. Fechou, tropa? Vamos pro próximo. Vamos pro Campeonato Paulista, jogo do Corinthians contra o Ituano. Jogo aí, o Corinthians vai jogar em casa, quartas de final, jogo interessante aí pro Corinthians. Vem muito bem no Campeonato Paulista, tá com bom desempenho jogando em casa. É interessante talvez a vitória seca do Corinthians, hein? Odd 1,33 para a vitória contra uma odd 7,50 do Ituano. Deixa eu dar uma olhada aqui no H2H. O Corinthians em casa vem de 4 vitórias e 1 empate. Só empatou com o Palmeiras no clássico, tá? 2-2, jogaço aqui. Eu iria muito provavelmente para a vitória seca do Corinthians, tá? O Ituano fora de casa vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Empatou aqui com o Princesa do Solimões. Sinceramente, pessoal, vitória seca do Corinthians, jogando em casa ainda com toda aquela torcida. Vejo aí a vitória seca do Corinthians a 1,33. No cenário de escanteios, o Corinthians tem uma média de 6,4 escanteios e o Ituano 4,7. Eu faria mais de 6 escanteios na partida. Beleza, tropa? Vamos pro próximo. Vamos para a rodada da La Liga, Atlético Bilbao e Barcelona. Isso aqui é um jogo difícil, principalmente do lado do Barcelona. É uma equipe que sabe se defender muito bem. Vai jogar fora de casa contra a equipe que está em 9º colocado, que é o Atlético Bilbao. Vamos dar uma olhadinha na odd. Odd para o Atlético Bilbao 3,50, odd 2,15 para o Barcelona. Olha, com essa odd de 2,15 talvez eu faria uma dupla chance ao Barcelona, hein? Deixa eu dar uma olhada na classificação. Barcelona em primeiro, 24 jogos, venceu 20, empatou 2 e perdeu apenas 2. Cenário de dupla chance tem extremo valor, hein, tropa? Vou falar pra vocês. 46 gols marcados em 24 jogos e sofreu 8 gols. Sistema defensivo do Barcelona é muito forte. O Atlético Bilbao, como eu falei, está em 9º, 24 jogos, venceu 9, empatou 6 e perdeu 9. 33 gols marcados em 24 jogos e sofreu 26. É uma equipe aí que fez e sofreu mais de um gol por jogo. Um cenário de dupla chance, para mim, é favorável ao Barcelona. Ainda mais porque o Atlético Bilbao sofreu mais de um gol por jogo.
É interessante, tá? Na Race aqui, vamos dar uma olhada. Os últimos 5 jogos do Atlético Bilbao, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Já fora o Barcelona, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Só perdeu pro Almeria aqui, que esse jogo, pelo amor de Deus. E perdeu pro Manchester United também pela Liga Europa. É um cenário interessante a dupla chance ao Barcelona, como eu citei para vocês, ou então eu iria para under. Os últimos 5 jogos do Barcelona jogando fora deu menos de 3.5 gols. Então eu faria esses 2 cenários, ou menos de 3,5 ou a dupla chance ao Barcelona. Deixa eu dar uma olhada aqui na dupla chance, 1.29, odd interessante para a dupla chance ao Barcelona. E o menos de 3,5, vamos dar uma olhada, odd 1.25. Vou para o menos de 3,5 com essa odd 1.25. Quem quiser vai na dupla chance ao Barcelona. Fechou, tropa? No cenário de escanteios, o Atlético Bilbao tem uma média alta de escanteios, 8,9 por jogo. Já o Barcelona, 3,8. Eu faria mais de 6 escanteios. Já no cenário de cartões, o Atlético Bilbao 1,8 cartões por jogo e o Barcelona 2,6. Eu faria mais de 3 cartões na partida. Quem quiser ir para under vai para menos 8 ou menos 9 cartões. Fechou? Vai depender também da média do juiz. Se eu não me engano, a média do juiz é acima de 5 cartões esse juiz que vai apitar. Então eu ficaria ligado, aí eu já faria mais de 3. Beleza? Vamos pro próximo. Vamos para a Liga da França, Liga 1. Mônaco e Reims, jogo interessante para o lado do Mônaco, é uma equipe muito mais forte, está bem melhor colocada que a equipe do Reims, está em terceiro colocado o Mônaco, vem num desempenho muito bom na Liga 1 e o Reims está no meio da tabela. Deixa eu dar uma olhada na odd. Odd 1,80 para a vitória do Mônaco jogando em casa, é um cenário que eu faria. Eu levaria para o ao vivo para dar uma olhada como que o Mônaco começaria o jogo, mas com essa odd 1,80 me anima a fazer uma vitória seca do Mônaco. O Reims para vencer está com uma odd 4.33. Na classificação, vamos dar uma olhada. O Mônaco em terceiro, como eu falei para vocês, 26 jogos, venceu 15, empatou 6 e perdeu 5. Fez 55 gols em 26 jogos e sofreu 36. Vem com uma rede de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já a equipe do Reims está em nono colocado, 26 jogos, venceu 9, empatou 13 e perdeu 4. Fez 34 gols em 26 jogos e sofreu 26. Vem com uma race interessante, 3 vitórias e 2 empates. Talvez eu faria uma dupla chance ao Mônaco, tá? Jogando em casa. Vamos dar uma olhada aqui na race. Ó, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Perdeu para o Bayer Leverkusen pela Liga Europa e perdeu para o Nice por 3-0. O Reims fora vem de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Sinceramente, pessoal, dupla chance ao Mônaco tem extremo valor. Vai depender da odd, né? Mas se a odd estiver bacana, eu faço essa dupla chance a favor do Mônaco jogando em casa ainda. E eu levaria para o ao vivo para buscar uma vitória seca do Mônaco. Dupla chance, vamos ver, 1.20. Eu faria essa dupla chance a favor do Mônaco. No cenário de escanteios, 5,4 escanteios do lado do Mônaco contra 4,10 do lado do Reims. Eu faria menos 13 cantos. No cenário de cartões, 1,5 do lado do Mônaco contra 1,3 do lado do Reims. Eu faria menos 6 ou menos 7. Para garantir, eu vou para menos 7 cartões. Beleza? Vamos para o próximo. Começando nossa Premier League, rodada da Premier League aqui, jogo entre o Fulham e o Arsenal, às 11 horas da manhã. Pessoal, sendo bem sincero com vocês, esse jogo aqui é um jogo complicado para a gente operar em resultado ao favorito. O Arsenal vai jogar fora de casa, é o favorito aqui, como a gente sabe, mas o Fulham é uma equipe muito forte em casa, está em 7º colocado, é uma equipe aí que a gente tem que ficar ligado. Então eu não faria nada seco na vitória do Arsenal. Deixa eu dar uma olhada na odd. Odd 1.57 para o Arsenal contra uma odd 6 do Fulham jogando em casa. Essa odd aqui para mim, ela tá para enganar muita gente, tá? Tá para enganar quem vai muito afoito ao Arsenal. Na classificação aqui, vamos ver. O Arsenal em primeiro, 26 jogos, venceu 20, empatou 3 e perdeu 3. 59 gols marcados em 26 jogos e sofreu 25 gols. Já que o Fulham vem em sétimo, 26 jogos, venceu 11, empatou 6 e perdeu 9. 38 gols marcados em 26 jogos e sofreu 34. Essa odd de 1,57 a favor do Arsenal, pessoal, ela tá desse jeito porque é um jogo muito importante para o Arsenal. Se o Arsenal perder, vai dar chance aí para o Manchester City colar novamente aí, ficar bem próximo à pontuação do Arsenal. Se o Manchester City vencer, vai aí a 61 pontos. Então já fica bem colado ao Arsenal. É um jogo muito importante para o Arsenal. Por esse aspecto que a odd está 1,57. Mas pegar o Fulham em casa é pedreira. Então o que eu faria aqui? Jogo para mais gols. Acho que eu iria para mais de 1,5. Sendo bem sincero com vocês. O Fulham em casa vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já fora o Arsenal, vem aí de 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias. Venceu o Leicester e venceu o Aston Villa jogando em casa. Sinceramente, é aquilo que eu falei, vejo o jogo para mais de 1,5. A maioria dos jogos dessas equipes dá mais de 1,5 gols. Então eu faria para vocês o mais de 1,5 gols, vai depender só da odd. Vamos dar uma olhadinha. Odd 1,22 para mais de 1,5. É o que eu computaria aqui nesse jogo, porque o Arsenal vai jogar fora de casa e precisa ir em busca do resultado aí contra o Fulham. Muito provável que o Fulham marque em casa também.
então vejo um jogo para mais de 1.5 gols. No cenário de escanteios, o Fulham tem uma média de 6,1 escanteios e o Arsenal 5,7. Eu faria menos 14, ou então quem quiser ir para under, ou então quem quiser ir para over, vai para mais de 5 ou mais de 6 escanteios. No cenário de cartões, o Fulham tem uma média de 1,2 e o Arsenal 1,8. Eu faria menos 7 cartões. Vamos lá para o próximo, que agora tem jogo do Manchester United. Manchester United versus Southampton. Manchester United jogando em casa é um jogo que me atrai. Esse jogo aqui é um jogo que eu fico faceiro. O Southampton não está muito bem aí na classificação e o Manchester United vem jogando um futebol puro, um futebol bonito, principalmente em casa com toda aquela torcida. Eu faria talvez a vitória seca ao Manchester United. A odd 1,36 é uma cotação interessante, uma odd interessante aí para montar com um bilhete legal, contra uma odd 9 do Southampton. Na classificação, o Manchester United vem terceiro, 25 jogos, venceu 15, empatou 4, 41 gols marcados em 25 jogos e sofreu 35 gols. Já o Southampton vem 19º, 25 jogos, venceu 6, empatou 3 e perdeu 16 jogos. 20 gols marcados contra 41. O Manchester United também está brigando aqui pelas primeiras posições, está com 49, se vencer vai a 52. É um jogo propício aí para a vitória do Manchester United para a gente ir a favor. Com uma odd 1,36 é o que eu computaria para vocês nesse jogo. No cenário de escanteios, o Manchester United tem uma média de 5,10 escanteios contra 2,5 do lado do Southampton. É uma equipe que produz muito poucos escanteios. Eu iria para menos 13. E no cenário de cartões, 2 cartões do lado do Manchester United contra 2,9 do Southampton. Eu faria menos 7 também. Quem quiser ir para over vai para mais 2, que eu acredito que aconteça também na partida. Mais de 2 cartões. Fechou, tropa? Vamos lá para o último jogo. Para fechar com chave de ouro aí nosso domingão, jogo entre a Roma e o Sassuolo pela Série A da Itália, jogo às 14 horas da tarde. Odd 1,70 para a vitória da Roma contra uma odd 5,25 do Sassuolo. A Roma está em quarto colocado aí na colocação e o Sassuolo está em 13º. É um jogo muito mais propício à vitória da Roma, que vai jogar em casa. Com essa odd 1,70 eu levaria para o ao vivo. Embora a Roma tenha o costume aí de às vezes nos burlar e acontecer a zebra, não duvido do Sassuolo empatar ou vencer essa partida. Tá bom? Normalmente acontece quando a gente vai afoito aí na Roma. Mas com essa odd 1,70 eu levaria para ao vivo. Na classificação, como eu falei, a Roma está em quarto, 25 jogos, venceu 14, empatou 5 e perdeu 6. 32 gols marcados em 25 jogos e sofreu 21. Já o Sassuolo está em 13º, 25 jogos, venceu 8, empatou 6 e perdeu 11. Fez 30 gols em 25 jogos e sofreu 37. Tropa, 2 cenários para vocês. Levar pro ao vivo para buscar a vitória seca da Roma ou então um cenário under menos de 3.5 gols. Quando essas equipes se enfrentam, costumam se respeitar bastante. Vou até dar uma olhada na odd para esse cenário em pré-live. Mas no ao vivo eu só faria a vitória seca da Roma, dependendo como a Roma começasse. Vamos ver aqui um cenário para gols. Menos de 3,5. Talvez o Sassuolo se defenda muito bem da Roma, odd 1.29. Vou me arriscar nesse menos de 3.5 gols com odd 1.29, tá? Só deixa eu dar uma olhada na race aqui, no H2H da Roma jogando em casa. Ó, a maioria dos jogos da Roma em casa, os últimos 5 foi menos de 3,5. Então é um cenário que me agrada, esse menos de 3.5 gols, tá bom? Vou para menos de 3,5 com odd 1.29. No cenário de escanteios, a Roma tem uma média de 6,1 escanteios e o Sassuolo 4,7. Eu faria mais de 6 escanteios. E no cenário de cartões, 2,6 do lado da Roma contra 2 cartões do lado do Sassuolo. Eu iria para menos 8 ou então mais de 3 cartões nesse jogo. Mas como critério de palpite, vou computar para vocês menos de 8 cartões. Esses eram os cenários que eu computaria aí para vocês operarem em pré-live nesse domingão. No bilhete pronto, como que a gente vai? Menos de 5 gols no jogo da Roma, mais de 2 cartões nesse jogo, menos de 13 cantos no jogo do Freiburg e menos de 7 cartões nesse jogo. Esses cenários formam um bilhete com uma odd de 1.68, uma odd interessante pra gente operar nesse domingão, tá bom? Cautela, sigam gestão, coloquem no máximo 3% do capital de vocês por operação. Se vocês gostaram dos meus palpites, só deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho aí pra não perder mais nenhuma notificação. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!